Bom dia, amigos e ouvintes, a mais um programa Débora Histórica, do dia 4 de junho de 2020, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Agora eu não faço mais o programa assim de 1 hora, então, portanto, eu coloco menos matérias para não ficar tão cansativo, tá? O programa Débora Histórica está presente no canal do YouTube Débora Histórica, no meu Facebook particular, no Facebook dos alunos, dos ex-alunos do Teodomiro Dias, no Facebook Amigos da Vila Sônia e na TV Channel Network. E todos os links estão na descrição do programa, tá ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Puta, a deusa, e o que significa, né, o nome Puta. E no dia 2 de junho é o Dia Internacional das Prostitutas. Então, nós vamos falar aqui por que esse nome Puta e como nasceram as prostitutas, né? Como foram instituídas as prostitutas, de acordo com as pesquisas que eu fiz. Eu volto já já. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Bom, vamos lá? Na mitologia romana, de acordo com Arnóbio é também conhecido como Arnóbio de Sica, ele é um apologético, que significa que defende algo, né, de apolônio ou apologia, da fase inicial do cristianismo. Ele viveu durante o reinado do imperador Diocleciano. Ele nasceu em 255 depois de Cristo e em El-Kef, na Tunísia, e faleceu em 330 depois de Cristo. Então, de acordo com ele, Puta é uma deusa menor da agricultura que preside a poda das árvores. De acordo com a sua versão, a etimologia do seu nome viria do latim e seu significado literal seria poda. Os festivais em honra a esta deusa celebravam a poda das árvores e durante estes dias as suas sacerdotisas manifestavam-se exercendo um bacanal sagrado, durante o qual se prostituíam honrando a deusa, o que explicaria o significado corrente do termo puta e suas variações nas línguas românicas. Veja bem, gente, nós estamos aqui falando de bacanal sagrado. O que significa bacanal? Significa a festa de Baco, festas dionisíacas, tá? Então, esse texto pequeno aqui, eu retirei da Wikipédia, né, a Enciclopédia Livre. Aí eu fui mais fundo nas pesquisas e vamos ver a história da deusa Puta, né? A deusa da colheita ou da agricultura, Deméter, viajou ao inframundo para resgatar sua filha Perséfone, sequestrada por seu tio Hades. Inclusive, a Deméter, ou Deméter, né? Ela é a deusa da fertilidade. É a deusa da terra fértil a ser cultivada, tá? Em Roma, ela chama-se Ceres, e cereal vem de Ceres, da deusa Ceres. Durante a longa viagem, a deusa foi acolhida pelo rei de Eleusis, Célio, quem lhe ofereceu hospedagem para descansar. Deméter, para agradecer a hospitalidade, decidiu transformar um dos filhos do rei em um deus, Triptólemo. Ele ensinou as artes da agricultura para que ele divulgasse os conhecimentos àquela região da Grécia. Deméter teria tido algumas relações com o príncipe e assim concebeu a uma semideusa, a qual chamaram Puta, que significa menina. Condicionada por seus genes, a menina nasceu com o dom para a prática agrícola da poda das árvores, atividade que melhorava a qualidade dos frutos procedentes dos arbustos. Então, veja bem que a Deméter, mãe de Puta,
né? Ela era a deusa da fertilidade e nasceu a menina, né? Que tem o dom de fazer a poda nas árvores, tá? Com o passar do tempo, sua reputação se difundiu por toda a Grécia, até que passou a ser adorada pelos agricultores, que, em sua honra, decidiram realizar festas a cada poda das árvores. Como sucedia em toda festividade, Dionísio, o Baco para os romanos, era o primeiro convidado, já que era o deus do vinho e do êxtase sexual, requisitos que derivavam em suas festas bacanais, de Baco, das que todo anfitrião queria desfrutar. O mesmo passou a ocorrer nas festas das podas, do latim putabis, das árvores. Para participar das festas, como já mencionado, era cobrado, portanto, da deusa Puta, Puta com 2 T's. Passou a ser ligada rapidamente à troca de dinheiro por sexo. Na origem da palavra, em latim, puta é menina. E por mais paradoxal que seja, de sinônimo e de ingênua, passou a ter a conotação atual ao longo do tempo sem uma explicação clara. A palavra puta em italiano antigo significa menina e é preservada em dialetos, afirma o linguista Mário Viaro da USP. Eu liguei, inclusive, até para o meu irmão para falar sobre isso, o Job, porque ele é linguista também, formado pela USP, e nós estávamos comentando isso. Em Portugal chama-se também o putinho. Vem aqui, né? Que significa menino. Não está xingando, não, tá? No português europeu, puto é o menino pequeno, usado sobretudo no sentido putinho, que eu acabei de falar. A palavra existe em português, espanhol, francês e italiano. Uma versão popular sobre a origem da palavra, popular sobretudo na Espanha, fala da deusa Puta, uma das divindades agrícolas romanas responsável pela poda, puta em latim. No dia em que podavam as árvores, as sacerdotisas exerciam a prostituição sagrada em honra à deusa. Com o passar do tempo, o nome da deusa virou sinônimo de prostituta. Veja bem, gente, nós estamos falando aqui, prostituição sagrada, não é esse sexo que hoje fazem normalmente, somente quem conhece, né, somente quem tem conhecimento que consegue fazer o sexo sagrado. Então, a deusa grega, em este nome, a deusa Puta seria uma deusa menos deusa da poda. A deusa Puta é seguidora de Dionísio, deus que sempre esteve ligado à espécie de Boêmia. Puta não deixa por menos, sendo a deusa da poda. Importante fase de fecundidade para a agricultura. Uma poda bem feita na época correta, garante a produção de bons frutos, as árvores frutíferas. A deusa era homenageada com festas e orgias. Veja nessa figura, que é uma representação de Tiziano, das orgias organizadas por Dionísio. Nós estamos falando das orgias com sexo sagrado, não esqueçam, tá? E falar em poda, todo mundo fala, nossa, essa planta não tem dado flores, né? Precisa podar. Aí você poda a flor, né? Ou você poda a planta e nasce flores, ela medra, né? Então tem tudo a ver. Estas são as origens da palavra puta, termo que hoje é ligado à prostituição. Veja uma figura da deusa Puta. Muitas expressões explicadas aqui. Havia uma crença, que tem muitas expressões relacionadas à palavra, né? A puta, deusa Puta. Havia uma crença, uma simpatia que as mulheres desejavam engravidar, elas agitavam os ramos, né? Que dá para ver aí, que parece ser redondo, né? De árvores. A segunda mulher da figura que nós estamos vendo aí, ela agita um ramo, né? E essa figura, inclusive, é um mosaico que representa a deusa Puta e uma das suas mênades.
que são as seguidoras do deus do vinho, né? Ou Dionísio, tá? Imaginamos, mas não encontramos quem fez esse artigo, né? Fontes confiáveis de que assim surge o termo rameira para as prostitutas. E as sacerdotisas seguidoras de tal deusa se ofereciam para o sexo, podiam participar da orgia. Então vejam que nessas figuras tem as orgias em honra à deusa puta e eram organizadas por Dionísio, né? Quem, através das suas Mênides e sátiros, cobrava dos convidados uma dádiva por prazeres sexuais prestados, prazeres sexuais sagrados que não tem nada a ver com esse sexo que as pessoas fazem por aí hoje, né? Aqueles que pagassem certa quantidade para a deusa, por isso estas mulheres ficavam conhecidas como aquelas que ofereciam sexo em troca de pagamento, mas o pagamento era para a deusa. Para além de toda esta explicação, nunca chame uma mulher de puta, melhor dizer-lhe deusa. Tá? E nós vamos ver mais para frente que não tem a ver com dinheiro isso, tá? E aí, pessoal, saindo dessa mitologia ou da mitologia, né? Então vamos a um outro texto. Na pré-história, quando as mulheres organizavam os clãs matriarcais e coletavam entre 65% e 80% de todo o alimento que sua sociedade consumia. E aí mostra nessa figura moderna, inclusive retirada do site do Brasil247.com, mostra as mulheres trobiandesas durante a grande festa do inhame, né? E elas desfilam levando nas mãos algum desses tubérculos recém-colhidos. Quando elas davam à luz, sem que os homens soubessem, estou falando de todas as mulheres agora, né? Que tinham qualquer participação na perpetuação da espécie. Então você veja que nessa estatueta, que é de marfim, encontrada na gruta de Hohlfels, na Alemanha, vista de lado e de frente, é uma figura de uma deusa mãe. Essa estátua, ela tem 35 mil anos, possui uma cabeça pequena, seios enormes, quadris largos e ventre protuberante. A vulva é acentuada e sobre o corpo existem diversos signos e traçados rituais. Então veja que existem também, quando nós formos falar de sexo sagrado, eu mostro algumas estátuas que está mostrando justamente a vulva, né? Porque a vulva é sagrada, chama-se Ione, e Ione significa em sânscrito vagina sagrada, tá? Quando esse poder era considerado uma espécie de mágica que as conectava com o sagrado e fazia delas a verdadeira representação da deusa que havia criado toda a vida. Então, na verdade, foi a deusa que criou toda a vida, a terra, a Gaia, mãe Gaia, né, que criou tudo. Então, veja bem que nessa figura, a deusa egípcia Nut se alonga para formar a abóboda celeste. Ela era a senhora do céu, do dia e da noite e do renascimento. E não pensem que essas deusas, tá? Que a mitologia é uma coisa que não existe. Essas deusas, elas realmente existiram, né? Existem provas, pesquisas, tudo, que eu sou apaixonada por mitologia, né? Mitologia em geral. E essas deusas e esses deuses e semideuses todos existiram. E quando o sexo, então vamos lá, continuando. E quando o sexo não era condenado moralmente pela religião, mas consagrado como meio da elevação do espírito, que vocês podem ver as figuras que estão aí, que é o sexo sagrado ou sexo tântrico. Ou seja, a prostituição nasceu bem antes da sociedade patriarcal. Tá? Das sociedades patriarcais, né? Assim, a puta nasce no período que hoje chamados de pré-história, períodos em que o culto da deusa era a regra entre os seres humanos.
A história só começa com o advento da dominação masculina? Certamente não. O reinado da deusa, esquecido por nossa história ou relegado como uma coleção de estranhos cultos de fertilidade, durou na realidade 25 mil anos, como conta a historiadora Nick Roberter em As Prostitutas na História. Ou seja, ela começa em algum ponto do Paleolítico e segue até a organização do patriarcado com a ajuda dos filósofos gregos. Sim, foi nosso querido Aristóteles quem cunhou em A Política, né, sua escritura, seu livro, por exemplo, a ideia de que uma mulher inteligente é um fato contranatural. Inclusive, eu estava vendo um artigo na pesquisa que até na Lei Maria da Penha fala isso, né? Que se não fosse isso daqui também, que ajudou muito a denegrir a mulher, né? A deixar a mulher inferior ao homem. Antes disso, as putas eram sagradas, elas foram sacerdotisas xamânicas. Nessa figura, são mulheres xamãs, saberes do sagrado feminino, em sociedades nômades e organizavam rituais sexuais em que toda a comunidade participava. Lembrando que as rituais sexuais eram rituais do sexo sagrado, bacanais ou dionisíacos, sagrados. Mais tarde, para chegar até o sagrado divino. Mais tarde, quando a humanidade aprendeu a arte da agricultura, elas levavam essas práticas a templos. O sexo era uma forma de levar o mundo a acessar o divino. Este era o seu trabalho. Então, quando duas pessoas se amam, por exemplo, e elas têm conhecimento do sexo sagrado, transforma durante o sexo uma energia maravilhosa ao redor dela, no ambiente, que, assim, é indescritível. A pesquisadora americana Melissa Farley pede licença para fazer uma interrupção nessa parte da história de Nick. Ela diz: eu estudei as sociedades matriarcais, mas as prostitutas sagradas não recebiam dinheiro. Esta é a diferença. A questão central ali era se divertir, ser legal com todo mundo. Quando o dinheiro entra em cena, cria-se o desequilíbrio do poder. De fato, naquele período, a noção de dinheiro sequer existia. As coisas aconteciam na forma de escambo, e o sexo com os fiéis era só uma entre tantas atribuições do ofício dessas sacerdotisas, mas não deixava de ser um trabalho. E foi a própria ideia de posse que acabou com o reinado das putas sagradas e das mulheres em geral. Foi lá pelo ano de 3000 a.C. que os homens das primeiras comunidades começaram a entender que participavam da gravidez e, paulatinamente, ao longo dos séculos, começaram a querer garantir que o filho que criavam, de fato, era deles. Não queriam que a propriedade construída durante a vida toda fosse para as mãos dos filhos de outro homem. Hoje eu não sei mais como que estão, até vou procurar também para saber, as comunidades indígenas, e muitas delas, os filhos não são do homem tal, do homem tal, do homem tal. Eles são filhos da tribo, né? Eu vou até pesquisar isso daí. Não foi do dia para a noite. As deusas, primeiro, convivem com deuses até serem derrotadas por eles. A filosofia aristotélica se instala, e é então que a sociedade começa a controlar a sexualidade da mulher. Nosso corpo vira objeto. E tem outra coisa também. Eu lembro que o meu professor de sociologia, ele era antropólogo também, e ele viveu muitos anos em sociedades indígenas, e ele dizia que não tinha aquela coisa, o homem ficava excitado, via uma mulher lá na tribo, eu não lembro que tribo, porque isso daí foi em 93, tá? Ele ia lá, ficava excitado, pegava a primeira mulher e mandava ver no sexo, né? Mas os sexos dos índios diferente, né? Eu não sei, não posso explicar e não posso garantir isso. A mulher ficava grávida e, na verdade, não sabia de quem. Então, os filhos eram da tribo. Isso foi o professor Antônio quem
explicou isso, mas foi em 1993. Eu vou dar mais uma pesquisada nisso, tá ok? Bom, as esposas. Se um homem não tiver filhos com sua esposa, mas não o tiver com uma prostituta das ruas, os filhos dela serão os herdeiros dele. Mas enquanto a esposa viver, a prostituta não pode conviver na casa dele. Atestou em 2000 a.C. o código Liptstadt dos Sumérios. Este é um dos mais antigos registros conhecidos em que prostitutas e esposas ganham status diferenciados. As primeiras, é claro, por baixo na hierarquia. E também, segundo os ensinamentos gnósticos, né, que eu aprendi em 2016, durante o sexo sagrado, não necessariamente a pessoa fica grávida, porque não há ejaculação. Ela só fica grávida se o universo quiser, né? Se o universo separa lá um espermatozoidezinho, né? Vai fecundo o óvulo, mas isso não é literalmente, eu vou engravidar, porque lá, segundo os gnósticos, não tem a ejaculação, tá? Nick conta que enquanto as sociedades foram criando leis que estigmatizavam cada vez mais as prostitutas, foram também desenvolvendo meios de garantir a submissão das esposas. A vida das trabalhadoras do sexo começa a se tornar miserável e vergonhosa, mas mesmo assim, algumas preferiam ser prostitutas a ser esposas. Hoje, quando os governos condenam aliciamento de prostitutas e jogam bordéis na ilegalidade, é difícil acreditar, mas um dos maiores e primeiros cafetões da história foi o Estado, segundo a historiadora. Solon, que governou Atenas no final do século VI a.C., percebeu o quão lucrativo era o negócio e criou bordéis estatais. Além disso, durante toda a história, lembra Nick, leis que coibiam ou proibiam a prostituição foram usadas por oficiais e policiais para cobrar propinas ou favores sexuais de profissionais do sexo. Bom, isso a gente vê até hoje, né? Só não posso comentar muito, senão meu programa não vai ao ar. Retira o meu programa do ar. Mas isso existe até hoje, né? Infelizmente. E também é como eu falo, o sexo de antigamente não era o sexo como o de hoje, né? As religiões. O Deus monoteísta foi quem condenou de vez as prostitutas ao inferno, na terra e no além. Instituiu a noção do pecado, condenou a sexualidade por prazer. Não pensem, no entanto, que essa condenação era assim tão clara. O rei Henrique II, por exemplo, garantiu que durante 400 anos, a começar em 1161, o bispado britânico teria direito a um percentual do lucro dos bordéis, e com o suor das prostitutas foram construídas muitas belas catedrais de Londres, né? Já o seminarista francês François Villon deixou registrado em poema da Idade Média as maravilhas de seu bico extra como um cafetão nada doce. Quando um cliente chega, eu encho potes de vinho e os trago de tragar. Neste bordel, nós fazemos um negócio ribombante, mas quando ela vem para casa sem dinheiro, não posso suportá-la e ela irá derramar sangue. E até mesmo os santos chegaram a pregar que a prostituição fosse permitida para salvar a castidade das donzelas, ou seja, o homem necessita de fazer sexo com as prostitutas para que não tirem a virgindade das mulheres, né, das moças, antes do casamento. Só que a virgindade também no lado sexual sagrado não tem nada a ver com perder o ímen, tá? Afinal, como disse Santo Agostinho, suprima a prostituição e luxúrias excêntricas tomarão conta da sociedade. Estava declarado, aos olhos dos deuses e dos homens, as mulheres cabiam dois papéis, a puta do inferno ou a esposa dos céus.
É que dizem, né? É o que dizem assim: a mulher tem que ser uma puta na cama, uma dama na sociedade, mas uma puta na cama, né? Aí os homens também esquecem que a gente, nós mulheres, também queremos homens bons de cama, né? Não somente aquele cara que só faz sexo pensando nele. Não, nós queremos homens que fazem o sexo, né? Pensando em nós também, entendeu? Então o sexo é a dois, não é só a um. E o sexo sagrado também é a dois, né? É a dois. O êxtase tem que ser dos dois. Tá? Então vamos lá. A lei. No século XII, munidos da condenação cristã à prostituição, os estados europeus começam a fazer as primeiras leis que coibiam ou criminalizavam a prostituição, a começar pela França. Em outros casos, prostitutas eram impedidas de fazer acusações contra pessoas que lhe fizeram mal. Em outros, o estupro de prostitutas chegou até a ser legalizado. Ai, gente, que absurdo, né? Como se a prostituta não fosse um ser humano, não tivesse sentimentos de dor interna, né, de dor na alma, de dor física, né? Afonso IX de Castilha criou um modelo, aliás, bem parecido com o que hoje chamamos de modelo sueco, e criminalizou todos os envolvidos no comércio de sexo, exceto as prostitutas. Mas o mais original de todos esses homens e tentaram legislar sobre a vida das prostitutas foi o clérigo Tomás de Chobran. No século XIII, ele criou um manual para confessores em que descrevia que as prostitutas tinham direito de vender sexo, mas se chegassem ao clímax, tinham uma obrigação moral de não receber dinheiro por isso. Ai, ai, sem aliás, coitadas, né? Porque é super difícil você chegar a clímax com uns caras nojentos que você tem que atender, né? Deus me livre. Por isso que eu sou contra as drogas, né? Mas eu acho que sem se drogar, sem ficar bêbada, não tem como encarar esses caras, né? Bom, a criminalização parcial ou completa continuou sendo a norma durante os séculos XX e XXI na maioria dos países. Eu quis dizer, assim, que você tem que estar fora de si para poder aguentar esses caras aí que muitas vezes, ou em bordéis, ou quando você tem um cafetão, você tem que atender qualquer um, né? Sem dúvida, hoje, o ofício de prostituta não é um conto romântico. Em entrevista com 854 prostitutas de 9 países, a historiadora Milena Farley descobriu que 95% das mulheres que estão na área trocariam de emprego se pudessem. Em um relatório extenso sobre prostituição, a Anistia Internacional declarou: trabalhadores sexuais são um grupo diverso. Para alguns, a profissão, que na verdade é uma função, né? Profissão é quando você estuda e tem um diploma, pode oferecer mais flexibilidade, controle sobre horas trabalhadas ou melhor remuneração do que outras opções de ofícios disponíveis para eles. Para muitos, a decisão é resultado de limitadas escolhas de vida. E completa, elas experimentam níveis altos de violações de direitos humanos em todo o globo. Foi o que eu acabei de comentar, que as pessoas esquecem que elas têm sentimento, né? E hoje a gente pode falar eles também, porque existem os prostitutos já há muito tempo. Existem não só os michês, né? Mas os prostitutos mesmo, aqueles que você liga e chama e combina para fazer sexo com você. Uma jornada triste para aqueles que um dia conectavam os homens com o sobrenatural. Tá? Então, a fonte desse relato é a História da Puta, do site somostodosum.com.br, por Linda Olstein.
Aí tem uma foto, inclusive, da Mata Hari, que é a mais famosa dançarina exótica e cortesã condenada à morte por fuzilamento durante a Segunda Guerra Mundial por ser acusada de espionagem. Como ela era lindíssima, né? Então muitos homens queriam sair com ela. Mas aí ela não era, eu acredito que não era o sexo sagrado. A dança exótica também é uma dança sagrada, tá? Mas um dia a gente vê sobre isso, tá ok? Então, essas fotos eu tirei do blog infobae.com, Grécia Aplicada, tá? 20 é de 2012, tá? Então, Puta, a deusa homenageada com orgias, de Mário Greco, com o título de Puta, a deusa grega ninfômana. E aproveitando essa matéria, nós vamos falar do Dia Internacional da Prostituta. Né? Tem aí uma figura, né, que são as prostitutas francesas, que são levadas para Salpêtrière, que é a prisão para mendigos, vagabundos e prostitutas, infelizmente. Né? Tem uma outra figura, né, de Pinel em Salpêtrière, por Tony Robert Fleury. A pintura mostra prostitutas maltratadas entre mendigos, vagabundos e doentes mentais que foram imprisionadas nessa prisão até que as prostitutas foram liberadas pelo povo da Revolução Francesa. E numa outra figura, nessa próxima figura, a estátua de bronze Belle em Amsterdã, no distrito da prostituição de Wallen, em frente à igreja Oudtkerk. Foi inaugurada em março de 2007 com a inscrição "Respeite as prostitutas no mundo inteiro". E é assim, não é respeitar só a prostituta, é respeitar a pessoa que está lá fazendo o trabalho dela. Se ela escolheu fazer isso, ou se ela não teve, porque assim, a gente tem opções, né, também, mas ela escolheu fazer isso, é um direito que ela tem, na minha opinião, de fazer o que ela quiser com o corpo dela. Né? Ela quer se vender, ela vende o corpo dela, aluga, né? Porque na verdade acho que é alugar, né? Porque você aluga por uns minutos, 1 hora, 2 horas, né? Vender é quando você fica a vida inteira com a pessoa como prostituta. O Dia Internacional da Prostituta é uma data comemorativa que lembra a discriminação das prostitutas, as suas condições precárias de vida e de trabalho, a sua exploração. O ponto de partida para esse dia comemorativo foi o dia 2 de junho de 1975, no qual mais de 100 prostitutas ocuparam a igreja Saint-Henrière, em Lyon, na França, a fim de chamar a atenção para a sua situação. O Dia da Prostituta é celebrado anualmente desde 1976, neste mesmo dia 2 de junho. E um contexto histórico, né? A partir dos anos 70, as agências policiais mantiveram as prostitutas em França sob crescente pressão. As represálias da polícia forçaram as mulheres a trabalhar em segredo. Como resultado, a proteção relativa da observância pública acabou e as meninas se viram confrontadas com o aumento da violência contra elas por cafetões, clientes e policiais. Depois de 2 assassinatos e falta de vontade do governo para melhorar a situação das prostitutas, estas ocupam uma das igrejas em locais de Lyon, Saint-Nizier, na Rue de Brest, e entraram em greve. Depois de 8 dias, a igreja foi liberada pela polícia. O evento é considerado como ponto de partida de um movimento de putas. Hoje, a situação atual das trabalhadoras do sexo não tem melhorado desde 1985, documentou uma leitura intitulada Mulheres Sem Quartos, em 29 de maio de 2011, realizada em Bochum, na Alemanha. A leitura foi dedicada aos profissionais do sexo da cidade vizinha Dortmund, na qual queriam suprimir as prostitutas da vida pública com meios semelhantes aos de
1975, em Lyon. Então, nós temos aí também uma figura, né, o projeto My Head Light, lançado em 2017 pela Prefeitura de Amsterdã, capital da Holanda, busca possibilitar às prostitutas determinar sua rotina de trabalho, como escolher os próprios horários, festas e preços mais protegidas das pressões e abusos infligidos por intermediários. O projeto é resultado de um estudo de viabilidade para estabelecimentos de prostituição administrados por profissionais do sexo, feito em 2013. A previsão foi de que 14 vitrines destinadas ao projeto, localizadas na Red Light District, entrassem em funcionamento em maio daquele ano, ainda que mais de 90% das profissionais do sexo no distrito sejam mulheres. O My Red Light é aberto a todos os gêneros. Ou seja, mulheres, homens, transexuais, travestis, né? Caso tivesse êxito, o modelo de negócio poderia ser expandido para outras cidades holandesas. Yvette Loers, presidente do sindicato que representa as prostitutas, né, que chama-se PRODE, apoiou a iniciativa. Seria ótimo se as profissionais do sexo tivessem mais oportunidades para abrir os seus próprios bordéis, dizem. Tá? Então, dias comemorativos parecidos, né? É o dia 3 de março, que é o Dia Internacional de Direito dos Trabalhadores do Sexo. Eu acho que poderia ter um só, não precisa ter um monte de dias de comemoração, né? É dia 17 de dezembro, que é o Dia Internacional contra a Violência contra as Prostitutas, tá? E por hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria, que é uma matéria importante, né? Para nós sabermos, primeiro, sobre a palavra puta, sobre a deusa, e também sobre a condição das prostitutas, né? Das putas ou das prostitutas que fazem o trabalho sexual, tá? Então, se vocês gostaram, compartilhem essa matéria, que eu acho que é até importante para as pessoas pararem também de discriminar, porque cada um faz o que quer do seu próprio corpo, desde que não prejudique o seu próximo, né, a outra pessoa, tá? Então, a nossa agenda cultural ainda continua sendo no Fique em Casa, né? Que vocês podem assistir ao programa Débora Histórica, né, também os outros antigos, e também a programação dos filmes da TV Channel, e eu informo que tem desenhos todos os dias, das 6 da manhã até às 12 horas, e TV Channel Cinema todos os dias às 21 horas. Então, um excelente dia para vocês, um bom final de semana, e até o próximo programa, que será no dia 11, e eu ainda não sei o que vou falar. Um beijo para todos.